Todo louvor seja dado ao Senhor. Você pode se colocar de pé por mais uns minutos. Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja neste lugar. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que a paz que excede todo entendimento possa entrar dentro de nós e tirar os pesos, e tirar as aflições, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que nos separa de ouvir a voz dEle, de sentir a presença dEle, que nessa noite seja extirpado do nosso meio. Jesus, queremos a Tua presença. O meu pedido nessa noite é: permaneça conosco, continue conosco, Senhor. Não faz sentido estar aqui se o Senhor não estiver. Não faz sentido deixar as nossas casas, deixar os nossos lares e adentrar neste lugar se o Senhor não estiver. Não faz sentido cantar, não faz sentido dançar, não faz sentido interceder, não faz sentido ficar na porta, não faz sentido ajustar o som, o microfone, não faz sentido passar um vídeo, tirar uma foto, não faz sentido subir neste altar se a Tua presença não estiver conosco. Toda a honra é Tua, toda a glória é Tua. Tu és o Rei deste lugar, Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós derrubamos todo o trono de adoração que não revela a Tua glória. Nós derrubamos os altares de idolatria a pessoas nessa noite. Não faz sentido para nós, não faz sentido para nós estar aqui se não for para Te adorar. Não faz sentido para nós dizer que temos um ministério se esse ministério não revelar o Cristo vivo. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste lugar. Começa a sondar os corações. Passeia no nosso meio. Começa a sondar, Senhor. Tu conheces o íntimo, Tu conheces o mais profundo. Tu pode chegar aonde eu não chego. O Senhor pode tocar nessa noite aonde as minhas mãos não chegam, aonde a minha voz não chega. O Senhor pode. O Senhor pode. Nós liberamos vida deste altar. Liberamos a Tua vida. Alcança famílias nessa noite. Alcança ministérios nessa noite. Alcança casas, lares, filhos, pais, mães, esposos, esposas. Alcança líderes, chefes, profissionais. Ah, Jesus! Vai transformando, vai tocando, vai alinhando. Aonde há algo fora, aonde há algo torto, na autoridade
aplaudir o nome dEle? Oh, Jesus, eu passaria a noite aqui adorando Ele. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és o Rei deste lugar, Senhor. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas 20, nós vamos ler os versos 1, 2 e 3 a princípio. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3. Então Josafá teve medo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: ele teve medo. Diga com fé, meu irmão, ele teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor. Diga: e se pôs a buscar. A buscar quem? Ao Senhor. E apregoou jejum em toda a Judá. Diga amém. Amém. Pode sentar por um pouquinho. Alguém para aquele relógio, por favor. É isso mesmo, estão me dizendo. Mas eu acho que usaram um pouquinho do meu tempo, não é possível. Você está bem? Está bem? Os 3 versículos que nós lemos desse texto, eu estou meditando nesse texto durante essa semana, e o Senhor tem falado muito comigo. E quando o Senhor me disse: essa é a palavra para domingo, eu falei: uau, essa palavra não vai ficar aqui só em mim, mas eu entendo que o Senhor quer neste tempo falar conosco. Diga: conosco. O Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você. Os 3 primeiros versículos que nós lemos aqui em resumo. Algumas pessoas se levantaram em guerra contra o rei Josafá. O verso 2 diz que alguém avisou para ele. E o verso 3, em resumo, diz que ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele foi e apregoou, e levantou, e proclamou um jejum para aquele tempo. Os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis. E isso não são palavras minhas. Quando você conversa, quando você ouve, normalmente muitas pessoas pontuam: os dias são difíceis. Eu estou vivendo um momento de guerra aqui, acolá. Eu estou enfrentando uma grande dificuldade nessa área, naquela área. O inimigo tem se levantado fortemente contra a minha casa, contra a minha saúde, contra o meu trabalho. Muitas vezes nós olhamos e de onde nós menos esperamos, uma situação se levanta e a gente olha e fala: meu Deus, essa aqui eu não tenho estrutura para lidar. O inimigo, que é astuto, ele olha as nossas áreas de vulnerabilidade, e nem sempre uma área de vulnerabilidade significa que é uma área fraca, não. Ele olha para uma área de vulnerabilidade, ele olha para aquilo que nós temos de maior valor, de maior preciosidade. Sabe aquilo que você tem, que você diz assim: se tocar aqui, está tocando em mim? Quem já disse isso? Isso aqui, se tocar nos meus filhos, está tocando em mim. Mexe com tudo, menos com os meus filhos. Tudo
que acontece é por permissão do Senhor. Mas, por entretanto, o inimigo olha e fala: vou preparar uma boa para ele e para ela. É aqui? Calma aí. E aí muitas vezes nós estamos caminhando dispersos, alguns. E aí a gente está achando que está tudo bem. Como que tá as coisas? Uau, está muito bem. E aí nós temos uma grande disposição a, quando as coisas estarem bem, a gente não correr tanto, a gente não orar tanto, não jejuar tanto. Muitas vezes as coisas estão tão boas. Hoje eu vou me dar o privilégio de, ao invés de ir no culto, eu vou ali passear no shopping. Pastor, é pecado? Não, não é pecado. Mas aí as coisas estão tão boas, tão fáceis, que aí sem perceber, ao invés da gente preparar, se permanecer numa posição. E quando nós falamos de posição, eu falava isso, o Carlos falava isso lá na sexta-feira, não é sobre uma posição física, mas é algo dentro. A gente vai se distraindo, e aí o inimigo está preparando, sabe? Quando você deixa o melhor vinho para a última hora, o que tem a ver, pastor, o melhor vinho com um levante do inimigo? Ele está preparando o melhor triunfo dele para a última hora. E aí ele vai preparando, de repente, que não é tão de repente assim. Nós olhamos para uma situação e falamos: meu Deus, o que é isso? Ou de repente alguém chega, como foi com Josafá, e diz: o inimigo levantou a bandeira de guerra. Tem uma guerra aí levantada. Guerra. E aí você olha para aquela situação, eu olho para aquela situação e eu digo: Senhor, essa aqui para mim não dá. Eu já derrubei Golias, eu já atravessei o Mar Vermelho, ele se abriu, mas essa aqui para mim não dá. Isso aqui eu acho que eu não vou conseguir vencer. É muito para mim. Eu estou meio cansado. Quando eu penso que as coisas vão, de repente outra situação se levanta. E aí nós dizemos assim muitas vezes: eu não tenho força, eu estou um pouco cansado. É tanta rasteira, é tanta dificuldade, é tanta situação difícil. E aí às vezes a gente fala assim: eu estou esperando os dias de glória, porque é tanta luta que eu já virei um oficial do ringue para descontrair. É tanta luta, Senhor, eu estou esperando os dias de glória. Mas é nos dias de provação, é nos dias difíceis, é nos dias de guerra. Liga para mim, Rafa, por favor. Que nós entendemos que nós precisamos nos posicionar. O Senhor não nos chamou para lidar com o medo. O Senhor nos chamou para vencer o medo. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de intrepidez para ir no nome do Senhor e lutar. E eu poderia ficar nesses 3 versículos: uma guerra, uma afronta, um medo e um posicionamento. O rei Josafá chama não somente ele chama ali todo o povo e diga: ei, vamos nos levantar, vamos fazer um jejum. Por que um jejum? Muitas pessoas têm uma visão distorcida daquilo que é o jejum. Eu vou jejuar para vencer a guerra. Não, eu vou jejuar para ouvir a voz do Senhor. Eu vou jejuar para os meus ouvidos ficarem sensíveis àquilo que Ele está falando. Quais são os próximos passos, Senhor? Quais são os próximos passos?
Aí o jejum nos deixa sensível para entender, para ouvir o que o Senhor está falando. Porque muitas vezes o medo é tão grande, a guerra parece ser tão grande. Às vezes parece, mas só parece, que tem muitos mais contra nós do que aqueles que estão a favor, no mesmo exército, na mesma direção. Mas eu venho aqui te dizer nessa noite que o maior exército está comigo e está com você. Maior é o exército do Senhor. E aí o inimigo vem, e ele vem com força. Ele vem com força. A palavra diz que ele fica ao nosso derredor fazendo o quê? Fazendo o quê, igreja? Buscando como leão, rugindo como leão. Quando a gente ouve o rugido de um leão, o que que dá? Medo. Se você sair ali na rua e um leão rugir, eu não vou imitar porque eu não sei, mas o que que dá medo? Ele se levanta, as situações se levantam e ele fala: agora eu vou parar ele, agora eu vou parar ela, agora eu vou impedir eles de avançar. E nós muitas vezes olhamos para o problema e vemos o problema assim como Golias. Olhamos para a situação e não conseguimos olhar e ver o tamanho do nosso Deus. Está muito grande, está muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou chegar, não dá mais para mim, eu estou jogando a toalha. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: a guerra não é sua, a guerra não é sua, a guerra é minha. E eu estou me levantando em favor dessa causa. Eu não sei qual foi o exército que levantou a bandeira de guerra para você. Eu não sei se foi a enfermidade que chegou lá na tua casa. Eu não sei se foi a porta que se fechou. Eu não sei quem foi que disse que você não chegaria. Mas o que importa nessa noite é que tem uma voz do céu ecoando aqui: você vai chegar, você vai conseguir, você vai passar, porque é maior. Maior. Você não entendeu isso? Maior é o meu propósito na sua vida. Maior é o Deus que nos chamou. A pergunta nessa noite é: como temos nos comportado nos dias difíceis? Qual tem sido a minha e a sua postura nos dias difíceis? Nós estamos negando a nossa fé? Nós estamos desacreditando daquilo que o Senhor falou? Ou nós estamos indo para o secreto e dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, o que eu devo fazer diante dessa situação? O que eu devo fazer diante desse problema, diante dessa guerra, dessa dificuldade, dessa palavra contrária? O que eu devo fazer? O medo de Josafá levou ele para Deus. Para onde os nossos medos têm nos levado? Nós temos ido para o Senhor ou nós temos nos afastado dele? Os nossos medos têm nos aproximado de Deus ou têm criado uma barreira entre nós e Ele? Quando nós sentimos o medo, qual tem sido a nossa rota? Qual tem sido o caminho que nós temos percorrido?
Coloca para mim o verso 6. A partir do 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Verso 7. Porventura o nosso Deus não lançaste para fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Verso 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes de Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham a terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram, eis que nos dão afago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. 11, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, diga, porque em nós não há força. Segura aqui. Sabe o que Josafá está falando? Nós não temos capacidade de vencer essa guerra sozinhos. Nós não temos capacidades de fazer nada com a força do nosso braço. E eu abro um parênteses aqui. Sabe qual é o grande problema dos nossos dias? Diga qual, pastora? Diga qual, pastora? Porque nós temos tentado fazer as coisas na força dos nossos braços, na força das nossas mãos. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós temos capacidade de fazer alguma coisa. Mas sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Vocês são limitados, mas eu não. Vocês não podem, mas eu posso. Vocês não conseguem sozinhos, mas comigo vocês podem todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas no Deus que nos sustenta. O Deus que nos chamou. Diga, o Deus que me chamou, Ele é responsável para me sustentar. O Deus que nos chamou, Ele me capacita, Ele me habilita e Ele me dá estratégias para lutar essa guerra. Você quer vencer essa guerra? Você quer vencer essa luta? Nós queremos neste tempo vencer o gigante, derrubar o gigante. Ei, o Senhor está nos falando, se posicionem. Se posicionem. Vai para a oração, vai para o jejum. Eu nunca vi alguém orar, jejuar e buscar a face do Senhor e perder uma guerra, e perder uma batalha. Sabe por que muitas vezes a igreja não tem avançado, não tem conquistado o território? Porque nós estamos tentando fazer as coisas com as nossas mãos. Muitas vezes nós queremos adentrar em lugares espirituais com armas naturais. E neste tempo, o
posicionar. O Senhor está nos convidando para nos levantar e dizer: essa situação é difícil. Essa situação é difícil. Talvez você cante, você diga: cheguei no nível mais difícil até aqui. Mas se ficou difícil, se as coisas estão apertando para mim e para você, é que o Senhor quer neste tempo nos levar a romper. É tempo de romper. Romper com o que, pastora? Romper com as limitações humanas. Romper com as ideologias humanas. Romper com as formas humanas. Romper com os pensamentos humanos. Fechar os olhos. Fechar os olhos e dizer: Senhor, Senhor, o que Tu queres neste tempo? Senhor, peraí, eu não estou ouvindo ainda. Deixa eu orar mais um pouco. Deixa eu jejuar mais um bocadinho. Peraí, eu não estou ouvindo, Senhor. Tem muita voz aqui falando. E o Senhor está nos dizendo: silencia as vozes. Peraí, Senhor, eu ainda não estou ouvindo. Continua jejuando, orando e buscando a face do Senhor. Calma, peraí. Eu já estou ouvindo alguma coisa. É para fazer o quê? Diga assim: é para fazer o quê? É para fazer o quê? Calma, eu estou ouvindo. Eu estou começando a ouvir as instruções do céu. Pera! Silencie as vozes, por favor. Fica quieto. Para de reclamar. Para de sugar as minhas energias. Para! Pera! Para de falar mal do outro. Pera! Calma! Para de falar mal dos outros. Calma! Eu preciso ouvir o que Ele está me falando neste tempo. Aí Ele começa a falar. Segura. Estou ouvindo, Senhor. Peraí. É para fazer o quê? É para sair? É para ficar? Ele está mandando, pastora, eu sair. Então, pelo amor de Deus, sai. Ele está mandando eu ficar. Então, fique e resista. Ele está mandando eu permanecer. Então, pelo amor de Deus, permanece. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ele está dizendo que essa luta tem prazo determinado. Ele está dizendo que essa prova é para me transformar. Ele está falando que essa enfermidade não é para morte, mas é para vida. Ele está dizendo: calma. Eu estou ouvindo. Ele está dizendo: diga ao povo de Israel que marche. Diga ao meu povo que marche. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de olhar para o Egito. É tempo de marchar. Josafá ora. Reconhece as suas limitações. Sabe o que nós precisamos fazer neste tempo, igreja? Diga o que, pastora? Faz assim, ó. Que isso, pastora? E sabe, depois que tirar a máscara, fazer o quê? Senhor, eu estou aqui.
Dá um pulo e diga: eu salto muralhas. Eu salto muralhas. Vamos, eu salto muralhas. Com o Senhor. Com o Senhor. Ah! Com o Senhor. Nós vamos. Nós vamos. O Senhor está te falando nessa noite. Encara esse problema. Encara esse gigante. Encara. Encara. É tempo de encarar os problemas de frente. Não dá mais para fugir. Não dá mais para recuar. E não dá mais para retroceder. Sente. Versículo 14 ao 17. Onde que eu parei? No 13? Volta no 13. Parei no 12. Terceira linha. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão aonde, igreja? Tira o olho do problema. Tira o olho da dificuldade e olha para os céus. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, diga então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Ouça, igreja. Não temais, nem vos assustai por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus. 16. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. 17. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, posicionados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque é o quê? O Senhor é o quê? Diga assim: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor é com a minha casa. O Senhor é com a minha família. O Senhor é com os meus. Ele me sustenta. Diga: Ele me sustenta. Ele segura com a sua mão forte. Ele me segura com a sua mão forte. E Ele faz os meus pés o quê? Ele faz os nossos pés como o quê? Ele nos faz andar por lugares altos. Sai do nível natural. Sai do meio
posicione. Se posicione. Bata no ombro desse irmão que está ao seu lado e diga: se posicione. Diga a ele com fé: se posicione. Diga a ele com força: se posicione. E tu verás, diga, e tu verás o que o Senhor. E tu verás o que o Senhor fará neste tempo. Eu finalizo dizendo: o Senhor não deixa. O Senhor não deixa um homem, uma mulher, uma igreja posicionada sem resposta. O Senhor não deixa os seus filhos que estão posicionados sem resposta. Josafá chama os levitas, os adoradores, e sabe como que eles vão para a guerra? Diga como. Diga como. Santo, 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 louvado seja o teu nome, adorado seja o Senhor, tu és o Rei da glória, tu és o Senhor dos exércitos, tu és o meu Pai, eu não sou órfão, eu tenho Deus. Eles vão para a guerra, eles vão para a peleja, adorando o nome do Senhor. E eu finalizo lendo os versos 20 e 22. Ei, Jéssica. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e do monte, e os montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu quero ler Isaías 64:4. Eu estou finalizando. Isaías 64:4. Todo o exército 64:4. 644. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha para quem? Para quem que ele trabalha? Você está esperando nele? Você está esperando nele? Nós estamos esperando e confiando nele. Meu Deus. Nós estamos esperando em ti. Nós estamos confiando no Senhor. Nós cremos. Nós tomamos posse
inimigo vem, ele tenta nos intimidar, ele tenta colocar um medo dentro de nós, ele tenta nos fazer recuar, ele tenta nos fazer retroceder, assim como foi com esses exércitos inimigos. Segura! Muitas vezes o inimigo tem tentado lançar entre nós discórdias, distrações. Nós nos levantamos nessa noite. Nós nos levantamos nessa noite. Nós quem? A igreja de Jesus. Nós tomamos posição. Assumimos o nosso lugar nesta guerra. Qual é o seu lugar nesta guerra, soldado? Qual é o teu lugar nesta guerra, soldado? Qual é o teu posicionamento nesta guerra, soldado? É noite. É noite de tomarmos a nossa posição. A palavra do Senhor diz que enquanto Moisés levantava as mãos, o povo de Israel, o quê? Chegou a hora que as mãos de Moisés se cansaram. O Senhor levanta quem? Arão e Hur. Eu quero saber onde estão os Arão e os Hur deste tempo. Onde estão aqueles que vão levantar as mãos dos líderes neste lugar, quando eles estiverem cansados? A guerra não é sobre uma pessoa. A guerra não é vencida por uma pessoa, mas a guerra é vencida através de um exército posicionado. O Senhor está neste tempo pedindo ao exército dele: se posicionem, estejam na posição, estejam posicionados e vede o grande livramento do Senhor nesses dias. Eu profetizo, eu libero nesta noite uma palavra na autoridade do nome de Jesus. Que esta palavra alcance as casas, que esta palavra alcance as famílias, que esta palavra alcance os nossos. Profetizamos e liberamos vida de Deus. Vida de Deus. Diga: vida de Deus. Vida de Deus. Toda distração, toda artimanha, tudo aquilo que Satanás tem lançado para nos dispersar neste tempo, caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Nós nos levantamos, diga assim: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se coloque de pé, André, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Diga ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor quer te levantar neste tempo. E tu sabes o que eu estou falando. Nem eu sei, mas tu sabe. Ele quer te levantar neste tempo. Muitos olharam para ti e disseram:
O Senhor está mandando te dizer: eu sou contigo. Glória a Deus. Eu sou na tua vida. Eu sou contigo. Eu te dou sabedoria, eu te dou entendimento, eu te dou intrepidez do Espírito. Se tu for, Ele vai contigo. Pega a mão do teu irmão aí do teu lado. O Senhor está dizendo: neste tempo, eu levanto vocês nessa família. Eu levanto vocês nesse ministério. Eu levanto vocês, e aonde vocês forem, no meu nome. Oh, Jesus. O Senhor quer vocês de mãos dadas. E não é no natural, é no espiritual. Se levantem em favor da família de vocês. O inimigo tem afrontado, ele tem dito que vai destruir, ele tem dito que vocês não vão avançar, mas a igreja do Senhor se levanta nessa noite para dizer: ele já caiu por terra. Toda afronta, toda palavra contrária. Eu vejo quartos escuros, meu Deus. A luz de Jesus entrando hoje. Em cada quarto, em cada família, a luz de Jesus entrando. E as trevas, diga recuando. Diga recuando.